No vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas estranhas que você pode estar fazendo aí na fachada da tua casa. E vou trazer aqui algumas dicas para que você possa solucionar esses problemas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e nesse canal aqui eu vou te ajudar a conquistar a casa dos sonhos através de dicas e coisas práticas que você pode aplicar aí na tua casa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho. Se você não deixou o seu like ainda nos vídeos anteriores que você gostou, volta lá e deixa um like. E já deixa um like aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Fechou? Então vamos pro vídeo. Hoje eu decidi falar de 5 erros que você pode estar cometendo aí na tua fachada, porque isso é muito comum e você não tem obrigação nenhuma de ter essas noções, mas hoje você vai aprender. São pequenos itens, pequenos detalhes, mas que já são capazes de fazer toda a diferença aí na tua fachada. E a fachada é o cartão de visita ali da tua casa, né? É aquilo que todo mundo vê e é aquilo que vai dar uma identidade ali para quem mora naquela casa também. Primeiro erro. Luzes coloridas, principalmente a luz verde. Quem aí já utilizou ou já viu em alguma casa aqueles refletores que o pessoal coloca para iluminar a casa, para iluminar o jardim, alguma árvore? Isso é muito bacana, fica muito bonito. Só que o pessoal comete o erro de comprar um refletor com a iluminação na cor verde ou outras cores também, já vi rosa, azul. E por que que isso é estranho? Porque quando você coloca uma cor ali, você está tirando as cores da própria fachada. Quando você coloca um tom de verde para iluminar vegetação que já é verde, você acaba tirando toda a beleza daquela vegetação, você não está valorizando, porque tudo fica no mesmo tom de verde, as coisas não ficam com os tons naturais. Então vai ter uma planta que é um verde mais escuro, uma planta que é um verde mais claro, e você tá colocando tudo isso com uma homogeneidade, né, com o mesmo tom de verde, e não fica legal, você tira a beleza daquela planta. E o mesmo acontece com a casa. Você faz lá uma casa bonita, coloca janelas legais, você coloca cores que você gosta, você faz detalhes com revestimentos, e aí você coloca lá uma luz colorida que vai distorcer totalmente as cores, então não fica muito bacana. O que é que eu te recomendo? Uma iluminação amarela ou quente, que a gente chama, que não é aquele amarelo ovo. É um amarelo âmbar, né? Uma cor quente, aquela cor que traz o aconchego, que a gente costuma utilizar dentro de casa, nas prateleiras, em alguns detalhes. Esse tipo de iluminação é o que mais vai favorecer a tua fachada, porque apesar de a luz ter um tom, né? Ela não é totalmente branca, ela tem um amareladinho. Ela não vai desvalorizar as coisas da tua fachada, inclusive ela vai valorizar muito mais, ela vai dar um aspecto muito mais sofisticado à tua fachada, muito mais aconchegante, muito mais bonito. Então eu te recomendo muito que você utilize. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre temperatura de cor, que é isso que eu falei, da cor quente, da cor fria, que é o amarelo, que é o branco, se você quer um vídeo só sobre iluminação, me conta aqui nos comentários que pode ser o vídeo aí da próxima semana. Segundo erro que você pode estar cometendo aí na tua fachada, utilizando listras horizontais. Por que que eu tô te dizendo isso? Geralmente, quando você tem uma casa térrea, ou até de 2 andares, você quer dar uma sensação de que a casa é alta, de que ela é grande, de que ela é robusta, né? Você não quer achatar a tua casa. E quando você utiliza linhas horizontais, você faz esse efeito de achatar. Inclusive, já teve vários casos em que eu fui fazer um projeto de fachada e tinha lá na pintura aquelas listras horizontais. Foi a primeira coisa que a gente tirou e já deu toda a diferença, porque a casa ganha uma imponência muito maior, ela parece mais visível, parece mais destacada ali, porque ela não fica achatadinha. E outra coisa também que eu não gosto, inclusive talvez tenha aí na sua casa e ainda dá tempo de mudar, sabe quando você tem uma casa com telhado 2 águas e você vai lá e faz uma linha separando o oitão da casa, você pinta de outra cor e o resto da casa de um outro tom? Tipo, por exemplo, você tem aqui o oitão, aí você pinta aqui de marrom e o resto da casa num tomzinho mais claro, de bege. Não fica muito bacana. Por quê? Porque você está criando uma linha horizontal ali naquela casa, então você está achatando ela, você está diminuindo ela visualmente, e aí ela não tem aquela sensação de imponência, de casa bonita, casa alta, não fica legal. Então o que eu te recomendo? Se você tem uma casa com telhado 2 águas, pinta tudo na mesma cor, não precisa nem fazer aquela linhazinha que o pessoal costuma fazer ali para separar, não separa, é tudo a mesma coisa, fica muito mais bonito, e aí você não vai promover esse achatamento da tua casa.
Terceira dica que eu quero te trazer é a falta de detalhes. O que eu quero te dizer com isso? Se você já tem uma casa, você não vai construir do zero, você pode criar alguns elementos ali na tua fachada, como algum detalhe no próprio reboco, ou algum revestimento em pedra, em madeira, às vezes até um porcelanato, dependendo, pode ficar bacana. Por quê? Porque às vezes as pessoas, por uma praticidade, acham que vai ser mais fácil, que vai sair mais barato, fazer uma casa toda quadradinha. E aí o que acontece? A tua fachada fica 100% lisa, normalmente tem ali uma janela e uma porta, ou duas janelas na frente, e aí você não consegue ter uma possibilidade de criar alguma coisa ali. Você não consegue utilizar cores diferentes. Você não consegue ter detalhes para fazer um tom sobre tom, para colocar, por exemplo, 3 tons de bege, porque você não tem volumes naquela fachada. Ela é lisa, chapada, reta. E aí se você faz detalhes só com a pintura, tipo você faz aquelas listras horizontais, que é da dica anterior que o pessoal costuma fazer, ou mesmo que sejam verticais, não fica legal porque não tem uma volumetria ali. Você tá fazendo aquilo só na tinta, então não fica muito bacana. Então o que eu te recomendo? Se você tá fazendo uma casa do zero, se você tem essa possibilidade e você vai contratar sim um arquiteto, você vai contratar um profissional para te ajudar, escolha uma fachada que tenha alguns volumes, alguns ressaltes. Isso é interessante se você reparar, a maioria dos projetos feitos por arquitetos, eles não tem aquela fachada chapadona, retona, tem alguns volumes, pouquinho para frente, pouquinho para trás, justamente para você conseguir ali colocar um volume em uma cor, um outro num outro tom, e você conseguir fazer uma volumetria mais interessante. A fachada toda retona, toda chapada, ela não te dá essa possibilidade, você acaba tendo que pintar tudo de uma cor só, e aí ela acaba ficando mais simples. Se você já tem a tua casa, né, se você não vai construir do zero e quiser fazer uma reforma, você pode fazer ali alguns detalhes no reboco, né? Eu até vou deixar alguma imagem aqui de um projeto que eu fiz e a ideia era economizar. Então, a gente não utilizou um revestimento em pedra, em madeira, a gente fez um detalhe no próprio reboco e ficou bem bacana. O nome desse detalhe é reboco tabuado, porque ele imita tábuas, é parecido com aquelas casas norte-americanas que tem esses detalhes com as próprias tábuas, e aqui a gente faz geralmente com o reboco, então fica bacana também. E é uma possibilidade de você colocar ali uma cor diferente, de você fazer um detalhe. Nessa casa aqui, que eu deixei a imagem, inclusive a gente fez alguns volumes diferentes. Se você reparar, tem um volume ali um pouquinho mais pra trás que tá no tom de verde, e aí mais pra frente a gente fez no bege. Por quê? Justamente pra gente poder aplicar cores diferentes. Esses clientes adoravam a cor verde, então a gente utilizou dessa técnica para conseguir colocar aquela cor ali. Porque senão, como é que a gente ia fazer toda a casa verde? Não ia ficar legal. E se a gente fizesse ali uma linha com a própria tinta e um pedaço verde e um pedaço bege, também não ia ficar legal. Então você tem que ter esses volumes para que você consiga criar coisas diferentes, para que você consiga trazer alguns elementos para tua fachada que vão dar toda a identidade, toda a estética que ela pode ter. Erro número 4 que você pode estar cometendo. Inclusive, eu considero isso um erro, mas talvez você vai me dizer, Maria, mas eu não gosto e tá tudo bem, tá? Cada um com a sua opinião. Mas tem muita gente que não utiliza nenhum tipo de vegetação no pátio. Tem ali aquele pátiozinho da frente da casa, normalmente tem, né, porque é obrigatório. Se for uma casa antiga, às vezes ela pode estar encostada ali na calçada, mas geralmente tem um espaço. E aí o pessoal às vezes faz tudo calçada para ser mais fácil, né, para não ter que cuidar da grama, cortar grama, não coloca plantas ali para não ter a manutenção. Só que a planta, ela dá vida tanto para a fachada quanto para qualquer ambiente interno. Ela traz vida, aquele tom de verde traz um frescor, traz um contato com a natureza, fica muito, muito bonito. Qualquer fachada você pode melhorar significativamente quando você acrescenta ali uns arbustos, algumas plantinhas, umas flores, né, uma composição bacana, ou simplesmente de você ter uma grama ali na frente da casa já faz a diferença. E eu tenho clientes sim que dizem, Maria, mas eu não quero ter essa manutenção, eu prefiro fazer tudo calçada, e tá tudo bem, né, cada um com a sua opinião, mas eu considero que isso faz toda a diferença e eu te aconselho a utilizar aí na tua fachada. E por fim, o erro número 5, que é algo que eu já falei aqui relacionado a outros temas, é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, que é a manutenção. Por que eu falo da manutenção?
Porque a gente tem essa mania de deixando as coisas para depois. A gente acha que ninguém vai perceber, que ninguém vai ver e vai deixando. Então, por exemplo, ali na fachada da tua casa, a pintura, ela já tá muito passada, ela já tá toda desbotada, já tem manchas, ou tem alguma mancha de mofo, ou tem algum descascado no reboco, tá caindo o reboco, às vezes isso acontece, ou tem uma grande rachadura, e você não vai atrás dessa manutenção, você vai deixando, vai pensando assim, ah, mas eu nem tô vendo, tá lá na parte de fora, mas todo mundo tá vendo, né? E a falta de manutenção, tanto na fachada, que é esse caso, quanto no outro vídeo que eu fiz, que eu falei da manutenção dos móveis dentro de casa, de estragar alguma coisinha e você ir arrumando, isso, quando você não faz essa manutenção, representa um certo desleixo, né? Então a tua fachada pode ser a mais simples do mundo, pode ser retinha, você pode ignorar todas as outras dicas que eu dei. Pode ser retinha, telhadinho duas águas, tudo mais, mas cuide da manutenção. Isso faz toda a diferença. Se você tem grama, mantenha ela paradinha, mantenha ela bonita. Se você tem ali uma pintura de uma cor só, não tem problema que seja uma coisa simples, de uma cor só, mas faça a manutenção, pinte com uma certa regularidade, cuide das janelas, cuide dos beirais, né, se forem de madeira, o forrinho para não apodrecer, para não ficar aquela coisa feia. Então cuide, porque não é porque é uma coisa simples que precisa ser uma coisa descuidada e até com esse tom de desleixo que eu falei. Inclusive, tem muita casa que eu vejo por aí que é uma casa extremamente simples. É uma casa pequenininha, bem quadradinha, sem muito detalhe, mas ela é muito organizada, as janelas ali em dia, bonitinhas, ela tem o telhado bem cuidado, ela tem a pintura ok em dia também, tem a grama paradinha. Então, isso faz toda a diferença, isso já chama a atenção das pessoas, fica muito mais bonito. Então, cuide da manutenção da tua fachada, mesmo que você não veja ela toda hora, daqui a pouco tem a garagem, entra no carro, sai de casa, entra e você nem olha pra fachada, mas o resto do mundo olha, e você olha quando você tá ali fora, enfim, e essas coisas com falta de manutenção, que tão feias, que tão estragadas, vão deixando a gente meio sem vontade de cuidar da casa, porque já tá feio mesmo. Então comece pela manutenção e depois você vai ali pras dicas anteriores, porque essa eu tenho certeza que é uma das principais. E aí, agora me conta, tem algum desses 5 errinhos aí, uma dessas 5 coisas estranhas que você tá fazendo aí na tua casa? Me conta aqui nos comentários se tem alguma coisa que você já vai melhorar essa semana mesmo, que você já vai começar. Como sempre, deixa o teu like no vídeo, se inscreva aqui no canal para me apoiar também e para você não ficar por fora dos vídeos. Você pode ativar o sininho, que você recebe uma notificação quando surgir um novo vídeo. E se você quiser também compartilhar esse vídeo com algum amigo, eu tenho certeza que você vai me ajudar bastante aqui e vai ajudar esse amigo também que pode estar cometendo esses erros na fachada dele. Fechou então? Até a próxima! Fui!